Olá, nós vamos iniciar hoje a quarta parte da Bíblia Ilustrada, onde nós vamos ver sobre Abraão, Isaque e Jacó. A quarta parte na Bíblia vai de Gênesis capítulo 12, versículo 1, a Gênesis capítulo 24, versículo 67. Nessa quarta parte nós vamos ver sobre muitas e muitas coisas. Nós já vimos sobre a Torre de Babel, Noé, o dilúvio. Que emoção é poder viajar no tempo, retornar ao passado. Lá estão a Torre de Babel e o Monte Ararat. Olha aqui, gente, o Monte Ararat. Aqui em cima, a Torre de Babel. Já são nossos conhecidos, nós já lemos essa história, né? Há também o rio Tigre e Eufrates, as cidades de Ur, de Caldeus e Harã, que presenciaram as cenas de vida de Abraão e de seus familiares. Cadê a Babilônia, Mar Morto, Sodoma, Nínive. Cadê o mar aqui, ó? Mar da Galileia, Harã. Quanta expectativa ter à nossa frente uma nova série de histórias e de personagens dos tempos bíblicos. Então, hoje nós vamos ver a história número 1 da quarta parte, que nós vamos ver Deus falando com Abraão. Uau! Que legal! Foi cerca de 100 anos depois do dilúvio que os homens se espalharam pela terra, afastando-se da região de Babel. Um grupo guiado por Assur, que era neto de Noé, viajou 400 quilômetros para o norte e fundou a cidade de Nínive. Outro grupo se dirigiu para o sul e fundou a cidade de Ur. Outros foram para o ocidente, em direção ao que é hoje a Europa, e outros para o oriente. Assim surgiram aldeias, vilas e cidades. Desenvolveu-se o comércio e a indústria. Descobriram-se metais e pedras preciosas, soterrados pelo dilúvio. Construíram-se barcos que permitiram a navegação por mares desconhecidos. Muitos homens mantinham-se ligados a Deus, enquanto outros começaram a se esquecer da sua existência. Alguns até fizeram ídolos e passaram a adorá-los. Olha aqui um exemplo. Os mais velhos continuaram a contar a história do dilúvio e como Deus salvara a arca. Mas, pouco a pouco, o fato passou a ser considerado uma lenda e só alguns acreditavam que tivesse acontecido. 300 anos depois do dilúvio, os homens estavam novamente tão maus como antes. Então Deus procurou alguém que continuasse a acreditar e a viver a verdade que tantos tinham abandonado e que o transmitisse aos seus filhos. Então Deus olhou para a cidade de Ur de Caldeus. Lá havia um homem que se chamava Terá. Ele tinha 3 filhos, Harã, Naor e Abrão. O mais novo, conhecido depois por Abraão, amava muito seu Deus. Muitas vezes a mãe lhe contou as histórias desde Adão e Eva. E ele sabia como o pecado é mau e tomou a decisão de seguir sempre a Deus. Claro que ficar do lado de Deus não era fácil na cidade de Ur, onde ele vivia, pois quase todos os moradores adoravam ídolos. Deus provavelmente pensou: eis aqui alguém em que posso confiar o futuro do meu plano para a redenção do mundo. Passaram-se alguns anos, Abraão casou com uma jovem chamada Sarai. Como não conseguiram ter filhos, ele e a esposa dedicaram-se muito a um sobrinho chamado Ló, sobretudo depois do falecimento de seu pai. Para evitar viver no meio de pessoas que não queriam saber de Deus, Abraão saiu de Ur, levando consigo Sarai, Ló e o pai Terá. Claro que uma viagem como essa, naquele tempo, requeria grandes preparativos e muitas despedidas. Por isso, todos os habitantes de Ur ficaram sabendo da viagem de Abraão e comentaram sua saída. A maior parte não compreendia a razão por que eles deixavam aquela vida tão boa para ir em direção ao desconhecido, Canaã. Mas Abrão conhecia suficientemente bem Deus
para perceber que estava sendo conduzido por Ele e nada poderia impedi-lo. Isso se chama confiança, né, filho? Uhum. A gente acreditar em Deus e realmente seguir o caminho que Ele planejou para nós. Amém? Amém.